Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Polémica que estalou de um momento para o outro nas redes sociais e também nos média tradicionais. O fundador da Prozis, não é? Assim que se chama, Miguel Milhão, de seu nome, comprou publicidade para difundir um anúncio contra o aborto. As associações que defendem a interrupção voluntária da gravidez já reagiram, fizeram queixa à ERC. 500 já. Mas a questão... Diz? 500. Sim, 500. mas a questão que eu acho que suscita uma reflexão nossa é como é que um meio de comunicação tradicional aceita transmitir publicidade desta natureza. É como fazeres outro tipo de publicidade a um partido político, por exemplo. Posso dar a minha opinião sobre isto? Sim, claro. A minha opinião sobre isto é, eu acho que ele tem toda a legitimidade para fazer um anúncio pronunciando-se contra o aborto, porque, que eu saiba, a opinião das pessoas é livre e há muita gente que é contra. Obviamente não está em causa proibi-lo, porque a lei é a lei e está mais do que validada a lei com as condições que todos nós conhecemos. O que não quer dizer que as pessoas que são contra tenham que estar caladas, não é? Portanto, se ele pagou um anúncio e a televisão entendeu que esse anúncio devia passar, não parece, eu vi já o anúncio, não parece que haja ali nada que fira alguma coisa, fere certamente a opinião de pessoas que, no caso desta associação Escolha, esta associação Escolha, o nome até não é um nome muito interessante, porque ela é completamente favorável à prática do aborto, suponho que nas condições da lei, não é? As pessoas têm que aceitar que outras pessoas tenham opinião e que essa opinião possa ser veiculada, neste caso, pela televisão. Mas a questão é veiculares uma opinião num ecrã de publicidade, num canal publicitário. E não vejo num debate ou numa reflexão sobre o tema, não é? Pois, pode ser... há aqui uma queixa na ERC, gostava de ver o que é que a ERC vai encontrar contra este anúncio, mas de facto, quer dizer, eu também tenho a opinião que tenho, portanto, suponho que é conhecida, mas gostava de expressar aqui claramente que há liberdade de opinião, há liberdade das pessoas se poderem expressar contra mesmo uma situação que está prevista na lei. Está previsto na lei, dentro das condições que conhecemos, mas o que não quer dizer que haja pessoas, aliás, nós sabemos que há médicos que não fazem. Sim, têm objeção de consciência. Exatamente, porque declaram objeção de consciência. Portanto, é na sociedade que vivemos e penso que quanto mais livre e mais opiniões pudermos aceitar, melhor. Bom, deixa-me dar aqui uma nota um pouco diferente daquilo que o Luís acabou de dizer. Antes de mais, o anúncio está muito bem feito. Começamos por aí, porque é um facto. A mensagem passa muito bem e está com aquela dose bastante de intensidade dramática de QB. Muito bem. Sobre essa matéria. Agora, já um teor diferente e uma análise diferente é saber se o anúncio, se aquela mensagem devia ser passada como publicidade. Isso aí é uma questão, tanto que não estou tão certo como aquilo que está a dizer o Luís. Primeiro, por várias razões. Primeiro porque eu, a primeira vez que vi e a segunda vez que vi, nem sequer percebi que aquilo era publicidade. Ora, o Código da Publicidade, que eu fui ler, e a Lei da Publicidade, exige que a publicidade tem de ser inequivocamente identificada como tal. Coisa que é duvidoso que quem esteja a ver o bloco publicitário identifique aquilo como publicidade. Ou seja, devia-se ter tido um cuidado de claramente identificar aquilo como publicidade. Justamente coisa por isso eu falava na questão das televisões. Coisa que não está feita completamente, pelo menos no meu entender. Depois, há um outro ponto que também diz o Código da Publicidade e a Lei da Publicidade, relativamente ao qual é mais, enfim,
a coisa será mais subjetiva, naturalmente. Mas o artigo 6 do Código da Publicidade diz: é proibida a publicidade que tenha como objeto ideias de conteúdo, mensagens de conteúdo sindical, político ou religioso. Não sei se esta mensagem se inscreve aqui, mas eventualmente poderá haver pessoas que consideram que sim, nomeadamente na componente religiosa, não é? Depois, também há aqui uma outra dúvida, que é de saber se isto não é uma publicidade dissimulada, que o facto de não estar identificada como publicidade pode indiciar que há aqui uma publicidade dissimulada, que é também o artigo 9, que proíbe a existência de publicidade com esse tipo de características. Ou seja, acho que devia ter havido mais cuidado. Quer dizer, não sou nada contra que se passem estas mensagens. Claro, cada um tem a sua opinião sobre o aborto, eu tenho a minha, e sobre isso não há dúvidas, cada um tem liberdade e deve defender o que achar que melhor, mas neste caso concreto acho que devia ter, não estou tão seguro, para que as várias entidades que estiveram envolvidas, nomeadamente a TVI e o anunciante, não devesse ter tido mais cuidado na maneira como tratou este assunto. Esta que é a questão central, que é aquilo ser transmitido num ecrã publicitário, não é? Eu vou abstrair da questão do aborto e vou abordar de outro modo, porque nós já falámos aqui recentemente de situações paralelas. Por exemplo, o Luís Marinho... Deixa ver. O Luís Marinho, que há tempos falou da inserção de uma espécie de jornal de economia dentro de um ecrã de publicidade. E era contra. Nós falámos aqui da inserção de um determinado tipo de publicidade na TVI a respeito do tal e qual, que era para prejudicar a SIC. E, portanto, a natureza de determinados anúncios, realmente, como diz o Luís Marques, e bem, penso que distorce aquilo que é a natureza do próprio ecrã de publicidade, e tendo a concordar com o que disse o Luís Marques e achar que este anúncio colocado naquelas circunstâncias não se constitui como um anúncio publicitário. Certamente legítimo, certamente tudo o que se quiser, mas do meu ponto de vista não se inscreve, e até estranho que seja uma empresa que tem outras finalidades, que são produtos para a senhora, de venda, de moda, que se meta nisso. Lá está, isso é que é o ponto, que é a publicidade dissimulada. Pois, exato, sim, muito bem. Que é proibido, portanto, pelo artigo 9 do Código da Publicidade. Tenho dito. Bom, final da Taça de Portugal. Mas há aqui um ponto. O quê? É outra questão. Mas antes de termos esse palpitante questão, não é? Deixa-me só aqui. O Luís levantou aqui a questão da semana passada, acho eu, do minuto de publicidade da economia. Sim. E depois eu fui ver. E de facto está ali algo, aquilo está identificado como publicidade na medida em que tem um patrocinador, portanto, que é o Caixa Agrícola, se não me engano, ou Caixa Económica, não sei, um banco ou uma instituição bancária. Mas depois há ali um momento que realmente é gago, porque na ficha técnica vem a equipa de direção dessa parte. E não devia vir. É um produto jornalístico. Que um banco faça informação da atualidade, não custa nada, é publicidade. Claro. Agora, que depois tenha lá a ficha técnica, portanto, com a direção editorial da SIC, e o Luís tem toda a razão e não devia lá estar. Convém é que os ecrãs de publicidade sejam de publicidade, claro. Senão qualquer dia... Temos outra coisa. Bom, final da taça. Parece que temos uma notícia recentíssima. A Procuradoria-Geral da República instaurou um processo ou vai instaurar um processo? Foi uma notícia de hoje, quinta-feira, quarta-feira. Sim, hoje estamos a gravar quarta. Estamos a gravar quarta-feira. Que a Procuradoria-Geral da República... O Mateus abriu um inquérito ao Mateus Reis, aparentemente, supostamente por aquilo que dizem as notícias, porque houve uma queixa, não é? Aliás, havia um indivíduo que foi o César Boaventura, que deu uma entrevista ontem, a dizer que ia apresentar a queixa, provavelmente foi ele, não sei se foi ele, se não, mas a PGR invoca que foi uma queixa que foi feita e abriu o inquérito ao Mateus Reis, coisa que eu não me lembro que tenha acontecido anteriormente, noutro caso qualquer, o que significa que a partir de agora, sempre que houver, portanto, alguém que deu um murro num jogo, deu um pontapé, não sei o quê, se houver alguém que queixa a PGR, portanto, abre inquérito. Como isto acontece em quase todos os jogos. Os defesas que aguardam guióqueres podem ser a partir deste momento, se for assim,
eu aconselho a PGR a abrir uma sucursal só para tratar disto, não é? Porque sucursal todas as semanas vai ter queixas. Bom, Para mim isto é incompreensível. É realmente incompreensível. O que eu não percebo é o outra pontapé. coisa. É o pontapé e a cotovelada. Eu vou-vos dizer... Custa um bocado, isso é verdade. Eu tenho a síntese disto. Ainda bem que não foi a Era minha. um amarelo para o italiano e 2 vermelhos. 2? 2, porque são é? 2 a agredir um que está no chão, coitadinho. É. Mas o outro também agride. Também agride. Sim, com uma cotovelada, Ei, magnífica bem. cotovelada. Uma Sim, cotovelada, sim, isso sim. foi, Aliás, isso foi os o Rui Costa cotovelos que disse. estiveram muito Foi o ativos Rui Costa quem disse, naquele não é? jogo. O cotovelo do penalti também teve muito um bocado ativo. em inglês, mas Bom, nós temos a o Rui crédito. Costa estava Temos desesperado uma no longa, Foi. ficha de créditos para Não, até mesmo para sem pois cotovelo, sim, eu só via os jogadores do Benfica no chão, mesmo sem cotovelo. Na segunda parte só os via no chão. Houve ali qualquer problema. Jogaram rasteirinho sempre no chão. Mas digamos que... Eu ficava satisfeito com a justiça da UEFA. Da UEFA porquê? Por causa disto, enfim, que- suspensões, Também pode um suspender, ano, claro, isso pode ser um ano suspenso, para cada isso é um. claro. Não, mas é preciso provar que foi intencional, coisa que não está aprovada, não é? Não, confundir a cabeça Não, com uma bola é Não, mas normalmente ele não uma estava a olhar coisa. para- Mateus Ele Reis não estava está a a dizer discutir isto aqui não é os donos da bola, não é? Portanto, não vamos estar a discutir Pois, isso. pois. Mas Já está os novos donos da bola agora. os novos donos da bola. Pois é, não- Exatamente. Sim, Uma Na nova SIC versão. que Foi estreou na reinventado. SIC. Era na SIC. Interessante. Achas interessante? Sim, não. Eu, por E não acaso- gosto da cor, eu, por nem acaso, do não gostei, cenário, não, nem também não nada. gostei muito, não gostei. Não. Bom, temos aqui duas boas notícias. Não, mas deixa-me só ainda ficar ali um bocadinho na Taça de Portugal, porque no final o Rui Costa, presidente do Benfica, estava completamente de cabeça perdida, não é? Sim. Disse coisas extraordinárias, entre as quais aquela de que depois veio dizer a seguir, penso eu, não, acho que não foi logo na altura, que não cedia o campo do Benfica para o Estádio da Luz para os jogos da seleção, o que é verdadeiramente extraordinário. Ele pode fazer isso, só que fica... Pode, sujeita-se. mas sujeita-se às sanções. Sujeita-se às sanções. Mas a minha questão é outra, que é, então não se estava a inaugurar uma nova era de dirigentes, Era. com estes novos dirigentes mais novos, não era uma nova era? Aliás, é uma coisa extraordinária. Antes, eu vou pegar nas tuas palavras para a deixa aqui do nosso amigo Eduardo. Não é? Que não sei se foi o Rui Costa só que dizia isto no tempo do Pinto da Costa que era bom. Exatamente. Mas, comenta lá isso, Eduardo. Não comento, são factos. São factos. Não, o que eu O acho Pedro mais... Benfica a invocar o Pinto da Costa, mas não deixa. É um gozo supremo. Eu vou-vos dizer uma coisa agora seriamente. O Benfica está à procura de uma justificação quando tem uma que é subejamente conhecida e quem vê o jogo percebe. Chama-se Renato Com Sanches. certeza. Quer dizer, E lá, fazer e lá. aquela... O Bruno Lage, Não, o Bruno Lage ainda é... Agora, um jogador com aquela experiência, que foi um fracasso em todo o lado, fazer aquela falta a 1 minuto de... Porque o sueco podia marcar ou não, não é? Não era o iminente. Não era, havia não. Um defesa à Nem frente. Exatamente. Estava Tanto, o quer dizer, Otamendi na dor, ele depois foi lá pedir desculpa e tal, mas eu acho que devia de ir para o Académico de Viseu, sei lá, qualquer coisa. Bom, sendo que é uma grande equipa o Académico de Viseu, atenção. Também é. É verdade. Pronto. Duas grandes é mesmo notícias. para Já lá está na primeira falta, divisão. então é As mesmo- duas grandes notícias para o jornalismo, melhor, 3 grandes notícias para o jornalismo. Boa. Uma, a viabilização da Autoridade Tributária e da Segurança Social da Trust in News, portanto, Visão vai continuar. A outra notícia é o aparecimento do 24 Horas, que se ressuscita, não é? Mas não em papel. É uma boa notícia. É uma boa notícia, dá Mas não em papel. dá mercado. E a outra tem a ver com o New York Times, que tu já falaste aqui. Sim. Naquele- Isso é uma grande notícia. Isso é que é uma grande notícia. No Pfizer Gates. Acabamos por não falar, não? Sim, não, nós falámos sobre isso, mas depois acabámos por não falar. Ok, sim. E portanto, querem começar pela Trust in News ou tu estavas muito interessado no 24 horas? Não, estava interessado Eduardo. porque fui à apresentação e gostei de ver colegas, camaradas de profissão a lançarem um projeto que começa dia 2. A Ana Castros Monteiro está à frente daquilo e realmente é evidente que vai ser difícil, é evidente que pode falhar, mas é evidente que todos os projetos que venham podem ser bem-vindos.
A equipa é boa, tens profissionais que têm bastante qualificados, tem bons comentadores, o Jaime Nogueira Pinto, o regresso do Juca Magalhães a falar, o Mário Carneiro que vai fazer comentários, a Margarida Davim, enfim, depois tem uma redação, tem o Manuel Catarino, portanto eu tenho que ficar satisfeito se qualquer coisa mexe na comunicação social. Também sei que há gente controversa nos acionistas e tal, mas há uns que são controversos e meus amigos, é o caso do José Paulo Favo, e portanto não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que espero que aquilo corra bem, que seja um sucesso, e era bom para nós e para a classe. Convém esclarecer que o jornal não vai ser em papel, não é? Sim. Não, é um multiplataforma como é o Observador, como hoje é tudo. Sim. Não tem uma rádio associada, mas tem áudio em permanência. Eu fui ver o estúdio, pareceu que tem soluções bastante inovadoras. Onde é que é? É em Algés. Enfim, vamos ver, espero que corra bem. Quanto à TIN, a mesma coisa. Eu penso que se houver uma solução que permita que a Visão e aquele grupo sobreviva, melhor para a diversidade. A pluralidade do jornalismo, mais até do que o pluralismo, porque pluralismo podem ser todos comunistas e ser pluralistas. Pluralidade é diferente. Eu só posso concordar com o Eduardo. Acho que é sempre bem-vindo qualquer projeto, mesmo que nós não concordemos com ele, quer dizer, que nós achemos que não. Mas neste caso nem sabemos, não é? Neste caso nem sabemos, estou a dizer. Cá estaremos para estar atentos. Não estou a dizer que não concordo com ele, estou a dizer, mesmo que projetos com os quais pessoalmente eu posso não concordar. Não é o caso, porque não conheço este, mas acho que são bem-vindos, de facto, porque a comunicação social precisa de variedade, precisa de outros projetos, e pode ser que as coisas funcionem. Que encontra solução, não é? Que se encontra solução, exatamente, para esta crise gravíssima do jornalismo, não é? Luís Marques. Bom, mas vocês já disseram, não vale a pena estar a acrescentar muito, espero que corra bem e que algumas práticas menos próprias do tal e qual, por exemplo, portanto, não tenham passado para o 24 horas e que aquilo não seja, e não espero que não vá ser, claro, mais um jornal para fazer para uma série de campanhas, às vezes pouco claras, mas espero que não seja e que tenham muito sucesso. O que eu gostava mais de me concentrar numa notícia, esta também é boa, claro, mas esta sim é muito importante para o jornalismo. Referimos aqui muito rapidamente, penso que a semana passada, ou há 15 dias, mas convém sublinhar que foi uma vitória do New York Times contra a Ursula von der Leyen. O New York Times anunciou que tinha uma notícia que durante a pandemia teria havido a contratação à Pfizer à margem, portanto, das regras da Comissão Europeia que envolviam a Ursula von der Leyen. Ela negou e que processou, aliás, o New York Times. O New York Times depois pediu, portanto, que fossem divulgadas e fossem consideradas provas nesse processo as mensagens trocadas entre a Ursula von der Leyen e a própria Pfizer, que foram negadas pela Comissão Europeia, e agora o Tribunal, portanto, de Justiça Geral da União Europeia deu razão ao New York Times e a partir de agora as mensagens são consideradas provas. Isso é muito importante para os jornalistas porque até agora não eram, portanto, e enfim, hoje em dia cada vez mais nós falamos e as pessoas falam por mensagens de telemóvel, portanto passam discretamente e deixam de passar discretamente. Isso é uma prova importante e é uma grande vitória para o jornalismo. Jurisprudência, Luís, é uma grande vitória para o jornalismo e vai ser complicado para muita gente. A partir do momento em que é uma decisão do Tribunal Geral da União Europeia faz jurisprudência. Bom, mas ainda mantemos na questão da comunicação social, dos média, do jornalismo. O José Miguel Judice deu uma entrevista ao Observador em que atira contra como é que ele diz? O jornalistado e o comentariado. O jornalistado e o comentariado de forma contundente. E o que é que ele diz? Que os mídia se queixam que não se fala de temas importantes como a justiça, a educação, a saúde, a habitação, mas são os próprios média
que correm atrás da moto do Pedro Nuno Santos e do voleibol de praia do Montenegro e por aí fora, não é? E depois faz uma pergunta óbvia, que parece evidente, não é? Não é aos jornalistas que compete fazer perguntas. Queixam-se de quê, no fundo? E em socorro dele vem o Henrique Monteiro num texto no Expresso que foi publicado ontem. Concorda com sim, não concordando com tudo, concorda justamente que deve haver aqui uma reflexão do jornalismo. Coisa que já tínhamos falado a semana passada, que era importante. Justamente. Estamos fartos de dizer aquilo que o Dr. Ju disse. Aliás, ele quando comentava na SIC também já dizia isso. E, aliás, eu vou contar uma coisa sobre o Dr. Ju. Disse nos anos 80, ele era comentador do jornal O Diabo e depois comentava, e um dia enganou-se completamente nas eleições. E então, na semana a seguir, apresentou-se como analista. Passou de coisa de comentador, portanto está tudo dito sobre ele. E são banalidades que ele diz. Assim, já que falas do Dr. Ju, eu também tenho uma história. No início eu não tenho nenhuma. Não, eu também não tenho nenhuma. Mas vocês são muito mais antigos. Vocês são muito mais antigos do que eu. No início do semanário, lembram-se do semanário? Sim. Eu fui convidado para colaborar no semanário nessa altura e produzi com uma colega uma prosa que escrevi na altura, uma coisa sobre que envolvia os generalianos e tal. E essa prosa aparece depois completamente alterada de uma forma muito, muito tendenciosa, assinada por mim, por essa colega e por um pseudónimo que era do Dr. Júlio. Coisa que me levou a ter uma experiência muito rápida, porque disse, olha, comigo não leva mais nada. Portanto, o Dr. Júlio disse, é assim, é evidente que as pessoas crescem e ele tem mais que fazer. Nova esperança. Exato, ele tem mais que fazer, sim. Mas é bom as pessoas às vezes recordarem os passados, porque quando se dá depois grandes lições de moral sobre o jornalismo e sobre as maldades do jornalismo, é preciso também que as pessoas saibam. Mas ele tem razão, algumas coisas que não, mas isso não, nós próprios está fora de causa. Mas o que é que nós andamos aqui a fazer há semanas a dizer isso? Com certeza. Não foi preciso isso. Ele, se calhar, como comentador ou analista. Eu acho que ele devia se preocupar mais com o direito. Mas o que eu acho é que nós temos aqui de fazer. Aliás, ele deixou distinguir, de fazer comentário. Ele agora. Sim. Ele deixou. Ele deixou. Se vê, mas isto foi uma entrevista. Isto foi uma entrevista. Mas ele diz que, aliás, na entrevista é anunciada como a última grande entrevista dele. É, exato. Até à próxima, não é? Bom, mas é só para dizer. Rolling Stones. Os Rolling Stones também fizeram a última digressão há 10 anos. Mas há ali um ponto que parece que devemos, talvez, retermos mais um bocadinho, que ele diz que estas eleições não foram um confronto entre o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos, foram um confronto entre o Luís Montenegro e a comunicação social. E isso é grave. Porque não foram, é evidente, não é? Portanto, é um exagero, isto pode ser uma hipérbole deles, para estar a acentuar a crítica que ele faz à comunicação social. Mas a verdade é que isto vai passando, não é? A ideia é que a comunicação social hoje tem um poder que consegue ser o grande opositor, portanto, do futuro Primeiro-Ministro e atual Primeiro-Ministro, aliás. Ora, isto tem várias questões, portanto, que vale a pena refletir. Porquê? Primeiro porque esta afirmação dá ao jornalismo um poder que ele efetivamente não tem. Infelizmente. Em segundo, coloca a televisão, que é a televisão que ele está a falar, no mesmo plano dos jornais e das rádios, o que é manifestamente injusto para as rádios e para os jornais. Depois coloca o jornalismo e o chamado comentariado no mesmo plano, o que não é verdadeiro. São coisas diferentes, são coisas distintas, não é? Por último, desculpa os erros dos políticos com os excessos do jornalismo, o que é uma grande hipocrisia. Justamente. E para acabar, desculpa os problemas do país com a mediocridade da comunicação social, o que também é falso. Portanto, isto é uma forma, portanto, muito artificiosa, eventualmente muito inteligente, de desculpar quem são os verdadeiros responsáveis pelos problemas e de acabar por evitar, portanto, por impedir que haja uma verdadeira reflexão sobre quer os problemas da comunicação social, quer os problemas do país. E isso é que eu não posso perdoar. E não desculpo. Sem dúvida. Deixo aqui, ainda neste segmento do programa, deixo aqui duas pistas. Um podcast 100% de inteligência artificial feito pela Instinct, que lançou um podcast gerado 100% por inteligência artificial
apresentado pelo Manuel Gênio e pela Maria Inteligente. Eles fazem o resumo da semana, comentam resultados a partir de gráficos ou debatem artigos sobre sugestões ou artigos de opinião escritos pela equipa do Instinct, sobretudo para a área empresarial. Trata-se de uma excelente solução para comunicar com eficácia de forma inovadora. E a outra coisa é que a CMVM, não sei se já falamos disso aqui, lançou também um canal no YouTube. Sim, Eles já tinham uma coisa no LinkedIn e no estou aqui a ver, no LinkedIn e aonde também, e noutra rede qualquer, e lançaram agora porque é mais um passo para se aproximar. Isto pode ser uma coisa de deixar aquilo mais transparente para qualquer cidadão poder saber o que se passa? Ou... Calculamos que sim. Se estão disponíveis para criarem canais para eles próprios darem a sua informação. Isso é o Não canal tem muito. CMVM, não é? Eu já fui ver, agora não sei como é que está, mas quando foi lançado eu fui ver. Não tem muita coisa, aquilo é praticamente o site transformado num canal. Não tem assim muita coisa, mas se calhar agora está melhor, admito que sim. Não, a minha única coisa que me intriga na economia é como é que, talvez o Luís Marcos possa explicar como é que se chegou à conclusão que se perdeu 2 mil milhões com o apagão. Porque se faturamos em cada 10 horas 2 mil milhões, somos um país riquíssimo. Mas é capaz de faturar. Agora apanhas-me desprevenido para fazer contas, não é? Traga-me as contas para a semana. Luís Marcos promete trazer as continhas todas. Há uma coisa que eu te posso garantir. É só fazer há uma coisa que eu te posso garantir. Por exemplo, nas televisões, isso aí eu sei, nas televisões pode ter um dia para sem publicidade. Isso é facilmente quantificável, não é? Sim, claro, isso é. Voltaremos ao assunto. Voltaremos ao assunto. Exatamente. O mundo está cada vez mais perigoso, não é? Biden tinha um cancro e ninguém sabia, ou pelo menos não se sabia. Certamente havia pessoas que sabiam. O espetáculo da Sala Oval continua. Aquela invenção do Trump de receber os convidados da Casa Branca rodeado por jornalistas e rodeado por seus assessores e por aí fora, parece uma coisa... um palco? Sim, é um palco, exato. Eles aceitarem, que é mais tradicional. Eles aceitarem. Agora a vítima recente foi o presidente da África do Sul. O Putin toreia o Trump ao telefone, pelo menos, não é? E a Ucrânia continua à espera. A televisão mostrou a senhora Brigitte a dar um estaladão no Macron. Foi um estaladão. Não foi um estaladão, foi um afago. Não é? Foi assim empurrar-lhe a cara. Foi uma cumplicidade de Era para casal. ele aparecer, não queria aparecer e a senhora empurrou. Há ali um momento em que ele puxa a hospedeira, não sei se repararam. Sim. Não, aquilo é um momento extraordinário porque eu vi que são 10 mil milhões de contratos, de dólares de contratos que ele ia assinar ao Vietnã. Não se falou mais nisso, não é? Não. E aquele afago que ela lhe deu, ele teve... mas isto prova bem também que um presidente de qualquer país, mas tem que estar muito atento às câmaras. E ele teve. Porque ele, quando a porta abre, ele percebe imediatamente. Eles estão rotinados e tal, mas realmente foi uma cena completa. Nós estamos a viver uma área de surrealismo. Com o Trump é a mesma coisa, embora com o sul-africano ele mereça, porque há coisas que se passam na África do Sul que me parecem bastante extraordinárias. É mais assim, difícil ele ser... Ele não teria levado um ministro branco e por sim, aí mas está bem. Deve ser mais difícil ser branco na África do Sul do que negro na Europa. Isso também temos de dizer. Mas isto é... Mas é achincalhar. Isso é tratado ali à frente de toda a gente. Não pode transmitido em direto pelas televisões. Não pode. Não, isso é evidente. O próprio Ramaphosa também a dizer: desculpe, Sr. Presidente, mas eu não tenho um avião para lhe oferecer. Disse ele. Olha, não vi essa Disse. É extraordinário também, porque isto também se presta depois a este tipo de coisa. Parece como se o Qatar fosse assim uma coisa onde só se dão beijos de mãe, não é? Exatamente. Mas é realmente o mundo está louco e quem aproveita realmente é o Putin e vou dizer, claro, o chinês.
Sim, o chinês. Pois, Sim, o chinês. eu sou... Havia alguém que num programa qualquer, já não me lembro, que sempre que se falava alguma coisa ele dizia que era a CIA. O meio-dia agora é sempre É a China, é a Qualquer China. problema do mundo. O problema é a China. Qualquer solução, problema é a É China. a China, é o chinês. É o chinês. Sobre aqui uma... Eduardo, é assim, é evidente que estar-se a passar situações na África do Sul complicadas em relação a alguma comunidade branca. São 8 milhões. Pois, mas nós não podemos ignorar foi o passado todo, não é? Todo aquele passado. E o papel fundamental que o Mandela teve, apesar de tudo, para tentar pacificar uma sociedade que tudo indicava que ia ser uma coisa absolutamente explosiva. Podia ter acontecido uma situação... E não foi por causa dele, não é? Não foi por causa dele. Só por causa do Mandela é que aquilo não aconteceu. Portanto, nós temos que perceber as situações. Ninguém está a defender, e o de Klerk, obviamente, mas quer dizer, sobretudo o Mandela. Sim, certo. Porque o Mandela, se quisesse lançar a vingança, tinha sido um massacre. Sim, é evidente. E isso não aconteceu. É evidente que estão a acontecer e continuam a acontecer situações, não só na África do Sul, também no Zimbábue, etc., contra alguma comunidade branca, mas... No Zimbábue já varreram todos. Quase todos. Mas é preciso não esquecer uma coisa, é que continua a existir, se olharmos para o peso económico das duas comunidades, a comunidade branca continua a ter um peso económico fantástico em relação à generalidade da comunidade negra. E detém a terra. Sim. Uma boa parte, não estou a dizer a terra também toda, foram eles que chegaram lá primeiro, porque os Boers instalaram-se antes de comunidades negras. Em alguns territórios... No Sul. Não em todo o Sul. Em alguns territórios, sim, isso é verdade. E é verdade que os chamados Boers são africanos brancos. Quer dizer, na prática. Sim, são. Não uma há tribo só, de brancos. Não há só africanos negros, não é? Eles foram expulsos do país, não? Sim, foram de França para a Holanda, foram de França para a Holanda. São protestantes que foram expulsos de França para a Holanda. Dá muitas gerações. Aí os nomes, Terre Blanche, aqueles nomes todos. Dá muitas gerações. Agora, contra os ingleses de uma forma... Temos que perceber, ou tentar perceber as situações, o que é que a situação do apartheid gerou e, apesar de tudo, podia ter sido 10 vezes pior do que aconteceu. A este propósito, eu gostava só de dar uma nota jornalística. Nos últimos tempos reapareceu na CNN o Mário Crespo, que tem falado exatamente do problema da África do Sul, onde ele viveu com alguma informação, e eu acho que vale a pena ouvi-lo. Eu sei que ele é uma figura que nem sempre reúne consensos, mas eu tenho gostado muito de o ouvir acho que é o domingo. Eu gostaria mais de ouvir o António Mateus, por exemplo. Sim, mas esse está na caladinha, encostadinho na RTP. Sobre a África do Sul muito esse mais está completa, encostadinho na digo RTP. E por um trabalho que ele fez notável, e é exatamente durante a presidência. Bem, podiam ir buscá-lo. Durante a presidência do Mandela. E não é por acaso que é conhecido como o filho branco do Nelson Mandela, não é? Sim, ele tem obviamente um fascínio. Ele tem um grande fascínio. É um grande jornalista. Acho que... Aliás, nós é que o mandámos para a África do Sul, acho no que nosso justificado, consulado na Lusa. Tem um grande fascínio pelo Mandela, acho eu que justificado, porque esteve muito próximo dele. Sim. E viveu aquilo tudo. Aliás, depois de ser expulso de Moçambique, foi para a África do Sul. Foi o Luís e eu que decidimos isso. Centrando a questão no Putin-Trump, no telefonema e naquilo que, aparentemente, parece ter sido uma mudança de opinião do Trump em relação ao Putin. Que já lhe chamou de louco. Não é nada nos grandes, para não digo ao contrário. Mas o Biden, falaste do Biden. Não vale a pena estar a falar nisso, porque com a maneira como ele, portanto, muda de opinião, como quem muda de camisa. Faz dele gato de sapato. Sim. Completamente. Em relação Vá lá perceber-se porquê. Em relação ao Biden, toda a gente já falámos nisso aqui, porque na realidade o estado de saúde dele já sabia que era, portanto, muito frágil. Tinha os problemas, portanto, claramente de senilidade, que foram encobertos pela comunicação social toda. Essa é que é a grande verdade. Os jornalistas sabiam e andaram a encobrir só quando mais tarde. Portanto, isso foi tão evidente no debate com o Trump, é que, portanto, eles, afinal de contas, já sabia, mas bem, não disseram nada antes. Mas há informações que são muito comprometedoras de que muitos jornalistas que sabiam da situação foram chantageados pela equipa do Biden e eles não disseram nada. Portanto, isso é muito
Enfim, não é bom para o jornalismo e Não é bom abona, para, não é? e não sei, portanto, em relação à parte agora do cancro, não sei se ele já sabia, se não sabia, provavelmente sabia, mas também foi encoberto. Isto, enfim, não abona nada da transparência, portanto, da forma como é gerido, portanto, o poder nos Estados Unidos. Eduardo, Portanto, Significa que se ele tivesse sido eleito e se tivesse avançado, nesta altura a Kamala Kamala sucederia por definição, não é? Mas estas relações entre o poder e a omissão é muito vulgar em muitos sítios. Eu vou lembrar-vos o caso do Mitterrand, sim. o caso do Pompidou e o próprio caso do Hollande, que passeava-se de lambreta para ir ver a namorada, não é? Portanto, não, mas isso foi denunciado, não é? Não, está bem, Mas portanto andava de lambreta. Até fotografias dele no lambreta. Exatamente. Mas há uma tradição. O Hollande de lambreta. Sim. Há uma tradição na imprensa europeia de não E a de entrar lambreta pela vida ter privada. com a amiga. Ter com a amiga. Sim, Com sim. uma amiga, pois E é. para não falar de nós, dos nossos casos. Sim, mas há uma tradição na Exatamente. imprensa europeia de Sim. não entrar por aí, não é? Sim. o- Don't ask, don't tell. Não, Sim. O que nos Estados Unidos não era bem verdade. foi não. Não, aliás, há vários casos até no passado de presidentes candidatos a presidente que, por razões muito menos graves do que o Putin, não foram candidatos, não é? Por exemplo, não é? Bom, nós estamos praticamente a 5 minutos dos grandes enigmas. Hoje, estamos a gravar quarta-feira, hoje serão apurados os resultados das eleições legislativas. Tudo indica que o resultado pode ser 3-1, não é? Chega a 3. O voto dos imigrantes. O voto não é? dos imigrantes. Há quatro lugares em disputa, não é? E pode ser 3-1, não é? As últimas estimativas davam dois deputados do Chega, o que o Chega iria eleger 2 deputados pela Europa e eventualmente pelo Círculo fora da Europa, e a AD poderia eleger o 4º deputado, neste caso por fora da Europa. Mas isto são estimativas, não é? Mas basta ao Chega eleger 2 para ter Sim, basta mais ao um Chega que o eleger PS. Tudo indica que o PS não vai eleger nenhum. Mas até, Tudo indica. se mas até eleger eleger 3, e o PS não eleger nenhum. Sim, Pois, exatamente. tudo Mas se indica que o eleger PS não 3, vai fica com eleger mais nenhum, 2 não é? que o Partido Socialista. Sim, portanto, Portanto, torna-se efetivamente o segundo partido lá nos termos protocolares Sim. e naquelas questões que nós Vocês temos. viram a entrevista ele já deu 2 entrevistas, entretanto, não é? Ontem deu uma à SIC, Continua na senda das entrevistas. e temos outra André Ventura. É só chamar. Podemos depois falar isso para a próxima semana. Mais institucionalista. É outra personagem. É. Mudou. Claro, Não tem nada a ver. E está um Há aqui bocadinho entalado com há uma realidade presidenciais. diferente. Ele já disse que em princípio Pois, não é Ele candidato. não diz que vota no Almirante? Ele não disse isso. Não, ele não diz. Ele diz é que não vota no Marcos Mendes. Pois. Mas ao dar a vitória, ao ser ele a dar a vitória logo ao Almirante, sujeita-se a dar a vitória a alguém que já disse que não quer nada com ele. E que diz que Mas isso, politicamente está entre o PS e o PSD. Isso para ele é secundário neste momento. Ele quer ser Primeiro-Ministro. Parte O resto- enorme Sim, do sim, eleitorado A chega presidência para ele com não ou é não prioritária. que irá sem para o- indicação de voto. Agora, muito mais moderado. votar no Atenção, um Almirante. discurso muito Estou mais curioso moderado. de saber se o António José Seguro avança mesmo ou se o que é que se passa no Partido Socialista. Eu Não, acho vai que ter só- que avançar. porque Eu esta acho que o história António José de- Seguro avança. Sim. Como eu disse já há muito tempo, nunca acreditei que o António Vitorino se candidatasse. Pois, Exato. sim. Não, e concordámos com isso. Agora, Isso parece fechado, preocupante, Eu acho que está fechadíssimo. muito preocupante é a situação do Partido Socialista, sobretudo com estas situações da Mariana Vieira da Silva, que diz não sei quê, mas não avança, ninguém avança, depois critica o Carneiro porque o Carneiro avança, e para eleições, que não são as eleições alargadas a simpatizantes que serviram para matar o Seguro. São eleições de militantes, estas. Por culpa do Seguro, por acaso. Está bem, porque o Seguro foi ingênuo, não, Não, é? porque ele é que propôs isso. Eu acho que até foram os bloquistas que correram com o Seguro, não é? Portanto, foram lá, assinaram aqueles termos, a dizer que simpatizam muito e tens tumba, toma lá fresquinho. Bom, mas nós aqui a semana passada falámos um bocado dessa se o PS devia avançar já com o secretário-geral ou se devia esperar, mas de facto Carlos César não está muito interessado em ocupar o cargo interinamente. Coitadinho. Não, pudera. Então se não quer, tem que se avançar assim, não é?
A Mariana que avance? Tanto a política é como a natureza, tem horror ao vazio. Exatamente. Ponto final, alguém tinha que ocupar o lugar, não venhas Estás a ver, Luís Marques? com esta conversa, que para não sei o quê, mas para a cultura, mas estão a brincar com quem? Está um lugar vazio, alguém o vai ocupar. É o ponto final. E o Zé Luís Carneiro estava ali. Já foi candidato, inclusive. Exatamente. E até nem perdeu por muitos. É do Sporting? Porquê? Sim, quando foi o caso do outro lá, do Bruno de Carvalho. Do Bruno de Carvalho. O que é que fez? E apareceu agora o vosso presidente, que é notável. Ele é do Sporting, o Zé Luís Carneiro. Não, estou a falar do atual presidente do Varandas. O Varandas, o que é que tem o Varandas? Não, estou a dizer, quando houve... O Varandas foi candidato ao PS. Quando houve... Não, é que Estás a não, brincar? eu explico. Eu explico. Quando houve a crise do Sporting... Já não dizem coisa com coisa. Quando houve a crise do Sporting com o Bruno de Carvalho, houve um grupo em que o Luís Marques estava presente e que segurou o clube, e muito bem, para lhe dar depois sequência. E depois apareceu um presidente... Mas se não tem havido... Se não tem... Só que o que é que aconteceu? O Carlos César não está para fazer esse trabalho, não quer. E, portanto, tem que se passar logo à fase seguinte. E não partia diferente, não partia muito Está bem, ok, não digo... Estava só aqui a fazer uma... Era uma atenção. Muito obrigado. Bom, já seguiram os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem é que quer começar? Posso começar eu, já que falámos há um bocado no José Miguel Júdice, e na entrevista que há um bocadinho referimos, ele disse que o Marcelo foi, ainda é, um dos piores presidentes da Terceira República. Resta a questão de saber quem foi o pior. Temos 4. Yanes, Soares, Sampaio ou Cavaco. Quem terá sido? Eu aposto num, mas não vou dizer. É um grande enigma esse, é um grande enigma. Ok. Deixem-me avançar, que eu estou aqui com dificuldades em conseguir perceber o que eu próprio escrevi. Porque é que os políticos, jornalistas e comentadores chamam líder da oposição ao chefe do maior partido da oposição? Ainda por cima agora, em que o chefe, o partido mais votado da oposição é o Chega, portanto, ninguém está a ver o Ventura a coordenar, liderar a oposição ao governo, liderando o Partido Socialista também, fazendo acordos com o PC, com o Bloco de Esquerda. Portanto, não faz rigorosamente nenhum sentido, do meu ponto de vista, continuar a chamar líder da oposição, até porque não há uma oposição formal em Portugal em bloco, não é? Continuar a chamar líder da oposição ao líder do partido mais votado. É uma presidência protocolar. É o estatuto, é um protocolo. O líder do maior partido da oposição é o líder da oposição. É assim que lhe chamam. E, aliás, ele tem um estatuto próprio. Luís. É incorreto, não, do meu pode ponto ser de vista, incorreto, mas ele não é líder da oposição, ele não lidera aquelas bancadas todas. Não, pois não. Depois, no caso da Assembleia da República, das eleições, esse partido tem precedência para o primeiro vice-presidente, para uma série de coisas. Vão ter o vice-presidente. Eu mantenho aqui a minha pergunta porquê. Não, mas isso está bem. O primeiro vice-presidente é deles. Temos de deixar o Rui... Sim, claro. Está o quê? Tenho que protestar. Protesto completamente. Não é? Independentemente de ser agora o Chega o partido mais votado ou não. Acho que não há líder da oposição. O líder do maior partido. O que é que eles vão enviar para a IARC? Já que falámos aqui muito de jornalismo, eu gostava de perceber o que é que às vezes os jornalistas fazem, porque é que não vão ao fundo das coisas e fazem umas manchetes fabulosas. Estou a falar daquele caso do cão que não embarcou no avião da TAP no Brasil. E fizeram é uma novela, fizeram cena. Dura uns dias. Quanto é que custou a TAP, etc, etc. E eu leio sempre com muito respeito. Um ex-comandante da TAP que faz muito comentário sobre aviação, que é o José Correia Guedes, aparece, aliás, muitas vezes nas televisões a explicar acidentes, etc, etc. É um homem muito experiente, que nos explica aqui que o cão não embarcou, não por culpa da TAP, mas porque o cão só podia viajar na cabine com a dona, isto é, com a criança de quem o cão cuida. Ora, não foi o caso. A criança estava há um mês em Portugal e o cão ia viajar com a irmã. E foi essa questão que foi levantada. A TAP ofereceu até que o cão pudesse viajar gratuitamente no sítio dele, que é o porão. E isso não foi aceito. A família não aceitou. E depois, como havia uma complicação com as autoridades brasileiras, foram as autoridades brasileiras que proibiram o avião de levantar. Não foi a TAP que decidiu cancelar o voo. Portanto, era bom
e neste caso há sempre montes de exemplos disto, pá, os jornalistas vão até ao fundo das coisas. Epá, eu até percebo que de uma forma inicial se fizesse aquela... Eu vi manchetes de avião está perto de não sei quantos milhões. Já foi quantificado. Não sei quantos, pois, exato. Quanto é que um voo custa caro. Claro que sim. Agora a culpa nesse caso não é... Era bom explicar, não é? Eduardo. Bom, eu muito rapidamente, para um caso que é muito grave, o caso que se passa no Hospital Santa Maria e noutros hospitais, com a situação de médicos que trabalham fora de horas e custa aparentemente muito dinheiro, e isto, duas notas. Primeiro, é preciso saber exatamente o que é que se passa, fazer averiguações, dar uma nota positiva, porque mais uma vez foram os jornalistas que isto apareceu na CNN, na TVI, e realmente é uma nota muito positiva. E depois uma interrogação que eu tenho sim, ok, mas foi de parar, sim, isto também a gente só sabe aquilo que nos contam. Claro. Mas há outra coisa que eu acho que é importante esclarecer, é qual será a família que terá ido ao Correio Cabral e partiu uma parte dos equipamentos porque morreu lá um familiar. Eu gostava de saber quem é essa família, porque eu ouvi a família, escrevem a família, mas que família agora já é um essa? Código. Quando se fala de famílias, nós sabemos quem são. É um código que o jornalismo está a utilizar. Família Marinho? Não, a gente já sabe. Olha, Marcos não é? Bom. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.